A sala de arte cheirava a tinta fresca, giz e lembranças antigas. O chão era um mosaico involuntário de respingos coloridos, e as paredes, cobertas por quadros inacabados, pareciam guardar segredos de outras épocas. Ali, entre o silêncio e o som suave dos pincéis, Lisandra Duarte, professora há mais de 20 anos, encontrava o único tipo de paz que conhecia: a que mora nos intervalos entre uma cor e outra. Era uma tarde abafada de março quando ela a viu pela primeira vez. Amanda Nogueira, 19 anos, olhos curiosos, cabelo preso num coque apressado, presença serena e viva, como se o próprio ar tivesse mudado de densidade. Se você ama histórias que misturam arte, emoção e amor verdadeiro, inscreva-se agora no canal Contos Sáficos e viva cada detalhe dessa história com a gente. Amanda entrou devagar, observando tudo como quem pisa dentro de um sonho. Lisandra, acostumada a turmas dispersas e desinteressadas, sentiu algo diferente. O olhar da garota era atento, sensível, quase irreverente. "É aqui o curso de pintura livre?" perguntou Amanda, com voz suave. "É sim", respondeu Lisandra, sorrindo de leve. "Pode escolher onde sentar." Amanda optou pela cadeira próxima à janela, onde a luz do fim da tarde dourava as coisas simples. Lisandra a observou discretamente, tentando não admitir o incômodo doce que aquela presença provocava. Amanda abriu as tintas, ajeitou o caderno, respirou fundo e começou a desenhar. Os dias seguintes seguiram um ritmo lento e colorido da arte. Lisandra mantinha a distância, mas o olhar dela sempre acabava voltando para Amanda. O modo como a jovem segurava o pincel, a concentração tranquila, o sorriso involuntário ao errar uma linha, tudo nela parecia vivo, luminoso. Havia sensibilidade ali, não apenas talento, uma alma inteira disposta a sentir. Lisandra, que havia aprendido a esconder sentimentos entre camadas de tinta seca, começou a se perceber vulnerável diante daquela menina que pintava como quem respira poesia. Amanda, por outro lado, sentia algo novo nascer. Gostava da voz calma da professora, da forma como ela falava de cores como se fossem emoções. "Cada cor tem um temperamento", dizia Lisandra. "O vermelho é impaciente, o azul é leal, o branco é o silêncio que tudo carrega." Amanda anotava e pensava: talvez ela seja o branco. Certa tarde, Lisandra propôs um exercício diferente. Pintem algo que represente o que vocês sentem quando estão em silêncio. A turma mergulhou no próprio mundo. Amanda ficou quieta por longos minutos, olhando a tela em branco como quem encara um espelho. Depois, mergulhou o pincel no azul e começou a desenhar o contorno de um rosto feminino. O gesto era lento, terno, preciso. Lisandra circulava pela sala, observando os alunos. Quando parou ao lado de Amanda, sentiu o ar mudar. "Posso ver?" perguntou em voz baixa. Amanda assentiu. A professora olhou a pintura e perdeu o fôlego. Era o rosto dela! Lisandra, feita de azul e sombra, os olhos fechados, serena como um sonho. "É muito bonito", disse, tentando disfarçar o tremor. "Mas por que eu?" Amanda levantou o olhar e respondeu sem hesitar: "Porque a senhora parece alguém que já ouviu o silêncio e sobreviveu a ele." Lisandra ficou sem palavras. Apenas se afastou devagar, sentindo o coração bater fora do compasso. Naquela noite não conseguiu dormir. O rosto azul voltava sempre que fechava os olhos. Depois disso, o tempo entre as duas começou a se curvar. Havia olhares demorados, sorrisos que ficavam no ar e um respeito carregado de algo que nenhuma das duas ousava nomear. Lisandra se culpava por sentir o que sentia, mas o amor, quando nasce, não pede licença.
Amanda, mais jovem e destemida, simplesmente deixava acontecer. Um fim de tarde chuvoso selou o que nenhuma das duas dizia. A turma havia ido embora, mas Amanda ainda estava ali, observando a água escorrer pela janela. Vai esperar a chuva passar? Perguntou Lisandra. Eu gosto da chuva, ela respondeu. Ela apaga os barulhos que a gente não tem coragem de dizer. A professora se aproximou, parada ao lado da aluna. O som da chuva parecia criar uma bolha ao redor das duas. Posso te contar um segredo? Disse Lisandra, sem olhar diretamente. Pode. Às vezes eu pinto para não precisar falar. Amanda virou o rosto e o sorriso dela foi pequeno e sincero. Então, a gente pinta pelas mesmas razões. O olhar das duas se encontrou por um segundo que durou uma eternidade. O toque acidental de um braço no outro fez o corpo inteiro reagir. Não houve palavra, só a presença. Nos dias que seguiram, o sentimento ficou entre as pinceladas. Amanda deixava bilhetes com frases de artistas, pequenas metáforas, traços de cor. Lisandra fingia não perceber, mas guardava cada um deles na gaveta como quem arquiva pedaços de um amor impossível. Certa tarde, Amanda deixou uma tela sobre a mesa da professora. Quando Lisandra desembrulhou, viu duas figuras femininas pintadas em tons de dourado e azul, unidas por um fio de luz que parecia pulsar. No canto, uma frase: alguns amores não precisam ser ditos, basta senti-los no silêncio da cor. Lisandra sentou-se, as mãos trêmulas, o coração em desordem. A beleza às vezes dói, e ela estava doendo do nito. O fim do semestre chegou. A despedida pairava no ar como um adeus que ninguém queria pronunciar. Na última aula, Lisandra pediu um autorretrato. Amanda esperou a sala esvaziar e entregou o dela, um fundo branco com um coração dourado no centro. Não tem rosto, observou Lisandra. É porque eu ainda tô me pintando, respondeu Amanda. Mas a senhora é uma das cores. A professora sorriu sem conseguir conter a emoção. Espero que pinte algo bonito. Já tô pintando. Amanda saiu, levando o barulho leve da chuva que voltava a cair. Lisandra ficou parada por longos minutos. Depois, pendurou o quadro ao lado do espelho da sala e o observou em silêncio. Viu o próprio reflexo envelhecido. E ao lado, o coração dourado que uma menina lhe deu sem pedir nada em troca. Naquele instante, entendeu. Alguns amores não nascem para durar, nascem para transformar. E esse, ela sabia, ficaria para sempre entre o traço e o olhar. O semestre terminou como terminam as estações, sem anúncio oficial, apenas um vento diferente atravessando portas. As carteiras voltaram a alinhar-se, os potes de tinta descansaram tampados e a sala que guardava sussurros ficou com um cheiro de vazio limpo. Lisandra assinou últimos papéis, apagou o quadro, recolheu o giz. Quando apagou também a luz, o retângulo escuro devolveu a ela um pensamento impossível. E se certas aulas não coubessem no calendário? Amanda desapareceu por 2 semanas. Não havia mais listas de chamada, horários rígidos, nem motivos legítimos para a professora perguntar por ela. Ainda assim, todos os caminhos da cidade pareciam procurar um vestígio. Um coque apressado na esquina, um riso curto na fila do ônibus, um azul particular rifando o céu. Numa tarde de sábado, no entanto, foi a própria cidade que respondeu. Feira de artes no centro, toldos coloridos, violão tímido, quadros ao vento. E diante de um cavalete simples, estava Amanda, blusa clara, mãos manchadas, olhos acesos. O coração de Lisandra deu um passo antes do corpo. A senhora veio, disse a jovem sem susto, como quem reconhece um farol. Eu vim ver o que nasce quando o silêncio vira cor. Devolveu, sorrindo. Os quadros de Amanda tinham uma candura firme. Havia janelas abertas, chuva em telhados, mulheres em varandas, mãos que se buscavam sem pressa. Nada gritava,
Tudo vibrava abaixo. Lisandra reparou no uso do dourado, não como enfeite, mas como pulso, um pequeno sol escondido em cada tela. Tocou a borda de uma delas com a ponta de um dedo, como quem confere febre. "Esse dourado é teu coração?" perguntou. "É o que eu não sei dizer", respondeu Amanda. "Eu pinto para que o mundo entenda antes de mim." Caminharam entre barracas, provando goiabada no palito, rindo do exagero açucarado e deixando que a tarde as escolhesse. A conversa pulou de livro a filme, de música a lembranças, e nos intervalos o silêncio era macio feito algodão que não arranha. Em frente a um prédio antigo, ela parou. O vitral da entrada desenhava no chão um mosaico de cores. Pisou o verde, depois o vermelho, até estacionar no azul. "Se eu pudesse morar numa cor, moraria aqui." "Azul é lealdade", lembrou Lisandra, "e horizonte." "E a senhora?" "Eu?" Pensou um pouco, surpresa com a pergunta que nunca se fez. "Talvez no branco. É o lugar onde tudo ainda pode acontecer." Voltaram à feira. Um rapaz vendia flores de papel penduradas num barbante. Amanda escolheu uma branca e a prendeu no cabelo. O gesto, tão simples, foi uma dobra de tempo. Lisandra desviou o olhar para não se perder na doçura que não lhe era permitida. Havia sim o abismo dos anos, mas havia sobretudo a antiga tensão entre ética e desejo. A professora respirou como quem afina instrumento. Não se atravessa certa ponte correndo. "Posso te mostrar meu ateliê?" perguntou Amanda de repente. "É perto, prometo janelas abertas e água filtrada." Subiram 3 lances de escadas até uma sala clara, mesas improvisadas, cavaletes magros e uma coleção de potes que guardavam resto de arco-íris. Da janela, telhados humildes, pombas, roupa estendida, havia plantas em copos de vidro e um rádio antigo que só funcionava no volume baixo, como se música também tivesse bons modos. Amanda tirou os sapatos, riu do barulho que o piso fez, ofereceu um copo d'água. "Ainda posso ser sua aluna, mesmo sem matrícula, se a senhora quiser", disse brincando sério. "Eu trago atenção, coragem e memória. E eu trago régua, sombra e cuidado. Mas aqui não tem senhora. Aqui é só a tua casa." Pintaram lado a lado, sem combinar. Lisandra começou por uma linha insegura, quase um fio. Amanda abriu um mar raso sobre a tela. O rádio vomitou uma canção antiga. O mundo lá fora se esqueceu delas por algumas horas. De vez em quando, os ombros se tocavam. Acidente, proximidade, respiração. A cada toque, o ar ganhava outra temperatura, como se um forno secreto aquecesse a sala. Não havia pressa nem nome, havia apenas a nitidez do que nasce certo. "Por que você para sempre antes da última pincelada?" Amanda perguntou, percebendo o gesto repetido. "Tenho medo de estragar o que já está inteiro", admitiu Lisandra. "E você sempre termina com dourado." "É meu jeito de dizer, tá vivo." No fim da tarde, as duas ficaram em pé, diante das telas. A de Lisandra trazia uma janela aberta e uma mesa com xícara vazia. A de Amanda mostrava 2 sombras encostadas, projetadas na mesma parede. Não eram corpos, eram ecos. Lisandra sentiu vontade de chorar, não de tristeza, mas de gratidão antiga, dessas que devolvem o fôlego. "Obrigada por me trazer de volta para aquilo que eu era antes do relógio", ela disse. "Obrigada por me dizer que começar pode ser bonito", devolveu Amanda. O céu escureceu repentino, o cheiro de chuva novamente. Lisandra pensou no caminho de volta, na cidade molhada, no guarda-chuvas esquecido. Amanda pegou um casaco, hesitou, escolheu a ousadia do afeto. "Fica até a chuva passar?" Ficou. Conversaram sobre o medo de dar nomes, sobre o perigo das promessas grandes, sobre a beleza das promessas pequenas, como "eu volto", "eu fico mais 5 minutos", "eu te aviso quando chegar". A chuva tamborilava nos parapeitos, o vento mexia a planta do copo, a luz fazia sombras na parede. E então aconteceu o gesto que define histórias. Amanda aproximou a mão da de Lisandra e não forçou,
manteve apenas uma distância mínima, uma quase presença. O corpo respondeu. Lisandra virou a palma bem devagar até tocá-la. Não foi um abraço, não foi um beijo. Foi um milímetro incontornável entre dois mundos aceitando fazer fronteira juntos. Eu tenho medo de atravessar a ponte errada, confessou a professora, honesta pela primeira vez com a própria hesitação. Não quero ser injusta com você, nem comigo, nem com o que me ensinaram sobre limites. Eu sei, disse Amanda com uma maturidade doce. A gente pode andar devagar, o tempo não é inimigo quando a gente não exige corrida. Riram baixinha das próprias seriedades. Fizeram chá. Amanda mostrou cadernos de esboço, um retrato de mãos costurando, um estudo de nuvens, um exercício de sombras dentro de um armário aberto. Em uma página escondida, Lisandra reconheceu um perfil seu em linhas finas. Aquilo não agredia a ética, celebrava uma influência. Entre admiração e desejo existe um país, e elas escolheram, por hora, a cidade mais segura, o respeito. Quando a chuva miou, Lisandra vestiu o casaco. O movimento foi simples, mas Amanda, por reflexo, segurou a barra e ajeitou a gola, como quem ensaia um cuidado. O toque durou o tamanho certo para se tornar lembrança. Posso te acompanhar até a rua? Perguntou a jovem. Pode, sorriu a professora, mas eu conheço o caminho. Desceram rindo, cada uma com o próprio pudor, e na porta do prédio pararam. O vento trouxe cheiro de terra, buzinas longas, preguiça de domingo num sábado. Elas se olharam como quem aprende a pronunciar uma palavra nova, sílaba por sílaba. Amanhã tem feira de novo, disse Amanda, metade convite, metade aviso de vida. Então amanhã eu reaprendo a cor do branco, respondeu Lisandra, metade promessa, metade oração. No ônibus, olhando a cidade de dentro do vidro empoeirado, Lisandra percebeu, o alumbramento não vinha da juventude de Amanda, nem da novidade, vinha do modo como a moça escutava o mundo, e do modo como, perto dela, a própria professora voltava a escutar. A diferença de idade agora parecia menos um abismo e mais uma ponte bem cuidada, com tábuas firmes, pregadas uma a uma, por conversas, cuidado e limite. Em casa, ela pendurou no varal 2 roupas, e entre uma e outra o silêncio. Abriu o caderno e escreveu, como quem prepara a aula para si mesma. Ética é a moldura, afeto é a tela, não inverter. A frase acalmou, depois acrescentou. Alguns quadros pedem camadas, entre uma e outra, esperar secar. Amanda, no ateliê, varreu o chão devagar, como se varresse areias de praia e restos de luz. Colou no muro uma nova tela e, com lápis, traçou 2 linhas que não se tocavam, ainda, e embaixo escreveu, distância respirável. Preparou o fundo com branco aguado e no centro pousou um dourado mínimo, quase ponto de luz. Não era um coração, era uma ideia. A semana seguinte trouxe pequenos milagres, mensagens curtas. Passei pela sua janela, tinha azul. Comprei pães demais, sobra para um chá? Hoje o vento veio de sul, as cortinas dançaram. Encontros rápidos, uma livraria de rua, um banco de praça, uma padaria com açúcar no balcão. Em cada encontro, mais um parafuso apertado na ponte. Em cada despedida, um quadro interno pendurado sem prego à vista. Num fim de tarde, Lisandra levou ao ateliê uma caixa de coisas esquecidas, uma régua de madeira, 3 pincéis gastos, um tubo de sépia e uma foto antiga de quando ela mesma tinha 19 anos. Amanda observou o retrato, curiosa com o passado que cabia em tão pouco papel. Eu tinha tua idade quando entendi que a arte me salvaria dos barulhos, contou a professora. Mas demorei 23 para entender que ela também me daria coragem de escutar barulhos bonitos. Como o barulho de um coração ao lado do outro, arriscou a jovem, ruborizando. Como o barulho de um coração ao lado do outro, confirmou Lisandra, deixando a frase repousar sem susto. Pintaram de novo. Desta vez, combinaram um jogo. Uma começa, a outra segue, sem conversar. Em 10 minutos, 2 metades acharam o mesmo compasso. Havia um vaso de flor que não se via, mas se deduzia pelo modo como as sombras caíam.
Havia uma janela fora de quadro que iluminava a cena. Havia, sobretudo, uma confiança mútua. Cada pincelada parecia pedir licença e, ao mesmo tempo, oferecer casa. Quando terminaram, as mãos estavam sujas. Amanda levou Lissandra até a pia. Enxaguaram juntas, sabão neutro, água morna. Os dedos se encostaram de leve de novo, e novamente o corpo entendeu antes da cabeça. A jovem sorriu com uma doçura que não implorava nada, oferecia. A professora respondeu com um afeto que não antecipava nada, prometia. Você sabe que eu vou errar algumas medidas, disse Lissandra, olhando o próprio reflexo no azulejo. E às vezes vou recuar além do necessário. Eu sei, mas eu também sei esperar. O dourado só brilha quando o fundo seca. Na despedida, na porta, aconteceu o quase beijo. Um passo tímido, outro passo menor, o nariz encostando à umidade do outro, a respiração quente, o mundo ficando muito simples. E então o recuo delicadíssimo, não por medo, mas por respeito ao quadro em processo. Os olhos sorriram no lugar da boca. As mãos, ao invés de se procurarem, aceitaram ficar onde estavam, ao lado do corpo, pulsando. Lissandra caminhou até o ponto de ônibus sentindo um tipo raro de alegria. Aquela que não precisa do agora para existir, basta a certeza do caminho. Amanda subiu de volta aos 3 lances com vontade de cantar, mas acendeu apenas uma luz pequena, a das coisas que não acordam os vizinhos. No papel preso ao cavalete escreveu: Capítulo 2. A cor do reencontro. Abaixo, uma linha reta e uma curva se aproximavam devagar. No céu, a noite começou a pintar estrelas. Nenhuma pressa, nenhum anúncio, nenhuma autoria exibida. Apenas o trabalho paciente da beleza. Foi assim que as duas adormeceram, uma no branco que permite tudo, outra no dourado que confirma a vida. Entre elas, um azul profundo fazia promessa de horizonte. E o quadro, ainda sem moldura, já sabia que se um dia pedisse título, seria este: Tempo. O outono chegou como um respiro lento. As tardes ficavam mais curtas e a luz entrava pelas janelas com uma doçura triste. No ateliê de Amanda, o tempo parecia mover-se diferente. Os minutos escorriam como tinta escorrendo de um pincel molhado. O ar cheirava a óleo de linhaça e café morno esquecido no canto, o chão coberto por respingos de cor e anotações amassadas. Era o tipo de desordem que só existe nos lugares onde se vive de verdade. Lissandra passou a ir com mais frequência, às vezes com desculpas, como trouxe mais tela, vim buscar o quadro da exposição, outras sem motivo algum. Amanda nunca perguntava por quê, apenas sorria e deixava a porta aberta. Naquela tarde, o céu parecia coberto por um véu, as nuvens se arrastavam lentas, o vento soprava um frio leve. Lissandra chegou com o casaco cinza, os cabelos presos de qualquer jeito. Amanda pintava, concentrada, uma figura feminina de costas, a pele em tons suaves, os ombros desfeitos em névoa dourada. Quando percebeu a presença da professora, sorriu sem virar. Achei que você não viesse hoje. Também achei, respondeu Lissandra, encostando-se na porta. Mas eu não sei mais ficar longe desse lugar. Amanda pousou o pincel, virou-se. Deste lugar ou do que acontece nele? Lissandra hesitou. As palavras ficaram presas entre o que devia e o que sentia. Talvez dos dois, disse por fim. O olhar que se seguiu não pedia explicação. Era o tipo de silêncio que já sabe o que o outro pensa. Amanda limpou as mãos com um pano e foi até ela. A distância que as separava parecia pequena, mas o ar entre as duas pesava como segredo. Trouxe o que aí dentro? Perguntou, apontando a bolsa. Um livro, respondeu Lissandra, abrindo. Um catálogo antigo de arte impressionista. Achei que você ia gostar. Amanda pegou o livro e abriu aleatoriamente. As páginas cheiravam a tempo. Claude Monet, Berthe Morisot, Renoir. A luz era quase humana em cada pintura.
Eu gosto de como eles pintavam um instante, sabe? Disse Amanda, como se o momento fosse tudo o que existe. E talvez seja, respondeu Lisandra baixinho. Por um tempo ficaram folheando juntas, os ombros se encostando de leve, as mãos se cruzando sem querer. O calor dos dedos era uma espécie de confissão silenciosa. O rádio no canto tocava uma música antiga, quase imperceptível. Amanda fechou o livro e pousou sobre a mesa. Quero te mostrar uma coisa, disse. Pegou uma tela coberta por pano. Quando descobriu, Lisandra viu o que estava ali e perdeu o ar. Era uma pintura de duas mulheres de frente uma para outra, os rostos inacabados, mas com olhos que se buscavam em um ponto invisível. As mãos se aproximavam, sem tocar. O fundo era feito de branco e sombra, como se o mundo inteiro tivesse parado entre elas. No canto inferior, uma única palavra escrita com letra miúda. Respiração. Lisandra sentiu algo dentro dela se desmanchar. Amanda, isso é... tentou dizer, mas a voz falhou. É o que acontece quando eu te olho, respondeu a jovem, firme, sem arrogância, apenas verdade. O ar do ateliê ficou denso. O vento que vinha da janela mexia o tecido leve das cortinas e a luz da tarde projetava reflexos dourados no chão. Lisandra deu um passo à frente. Você sabe que isso é impossível, não sabe? Amanda sorriu triste. Eu sei que dizem que é, mas as coisas impossíveis também têm direito de existir, nem que seja na arte. A frase ficou vibrando no espaço como cor recém-aplicada que ainda não secou. Lisandra baixou o olhar. O coração batia em desordem. Você é uma menina. Eu sou alguém que sente, respondeu Amanda, sem elevar o tom. E você é alguém que finge não sentir. O silêncio que seguiu foi mais revelador do que qualquer confissão. Lisandra se aproximou lentamente. O rosto dela estava a poucos centímetros do de Amanda, o suficiente para ouvir a respiração uma da outra. A professora falou primeiro, num fio de voz. Eu tenho medo. Eu também. Mas o medo às vezes é só uma moldura. O que importa é o que a gente coloca dentro dela. Lisandra fechou os olhos por um instante. O som da música, o cheiro de tinta, o calor do corpo de Amanda, tudo parecia misturar-se numa vertigem calma. Eu não devia. Então não faça o que deve, sussurrou Amanda. Faça o que é verdadeiro. A coragem, quando vem, não grita. Ela chega como uma cor suave, invadindo devagar o espaço. Lisandra abriu os olhos e, pela primeira vez, deixou o amor existir, sem pedir desculpa. A noite caiu sem que percebessem. As luzes amareladas do ateliê criavam um clima íntimo, quase doméstico. Amanda reacendeu uma vela pequena sobre a mesa. A energia vive caindo por aqui, mas eu gosto. A chama muda o jeito como a gente vê as coisas. Lisandra observou o rosto dela iluminado pelo fogo. Você parece pintada por dentro. Ela riu tímida. E você parece sempre prestes a ir embora. Lisandra suspirou, encostando-se na parede. Eu tento, mas algo me puxa de volta. O que te puxa? Você, respondeu enfim. Amanda ficou imóvel. O que havia entre as duas não era a paixão apressada, era reconhecimento, era ternura, era algo antigo que estava esperando a vida inteira para acontecer. Ela se aproximou, devagar. Tocou o rosto de Lisandra com o dorso dos dedos, como quem pede licença para existir. Posso te pintar? Perguntou, quase um sopro. Agora? Agora, enquanto o medo ainda não seca. Lisandra assentiu. Amanda a conduziu até a cadeira, ajeitou a luz, preparou as tintas. O pincel deslizava com gestos leves, quase reverentes. Nenhuma falava, só o som do pincel raspando a tela.
Lisandra observava os olhos da jovem, tão atentos, tão certos, e pensou que nunca alguém a tinha olhado assim, como se ela fosse arte antes de ser pessoa. "O que você vê?" perguntou, sem coragem de olhar a pintura. "Vejo alguém que se culpa por sentir o que é bonito." "E o que você sente?" "Que a beleza também é uma forma de coragem." O tempo se dissolveu. O quadro foi ganhando forma, e Lisandra sentia o peso doce daquele momento, ser vista, ser retratada, ser compreendida. Quando Amanda terminou, virou a tela. A imagem era simples e poderosa. O rosto de Lisandra, olhos abertos, metade sombra, metade luz. No centro, o mesmo ponto dourado. "É assim que eu te vejo", disse Amanda. Lisandra levantou, foi até ela e tocou o quadro. O dedo dela encontrou a tinta ainda úmida. Então é assim que o amor se pinta. O som da chuva voltou, lá fora. Amanda sorriu. Toda vez que chove, parece que o mundo pede para a gente ser sincero. Lisandra olhou para a janela, depois de volta para Amanda. "E você, tá sendo sincera comigo?" "Desde o primeiro olhar", respondeu. "E você?" Lisandra hesitou, mas o olhar dela já dizia tudo. "Sim, pela primeira vez em muitos anos." A luz oscilou, a vela tremia, a música acabou, e o silêncio que se instalou foi de paz. Amanda deu um passo. Lisandra não recuou. O toque veio leve, inevitável, um encontro de almas antes de ser de corpos. O beijo não foi apressado, nem planejado. Foi como a primeira pincelada num quadro que já existia dentro delas. Quando se afastaram, nenhuma disse nada. O ar estava cheio de cores invisíveis. Amanda encostou a testa na dela. "Agora você é minha tela favorita." "E você, minha coragem mais bonita", respondeu Lisandra. Ficaram assim por um tempo, respirando no mesmo ritmo, com a luz da vela dançando em volta. Lá fora, a chuva parava. Dentro, o amor acabava de começar a secar, não como fim, mas como promessa de permanência. A vela morreu numa respiração de vento, e o escuro não assustou. O ateliê guardou o contorno das coisas como se fosse um negativo de fotografia. Mesa, cavalete, cadeiras, plantas, duas sombras próximas. Amanda tateou o rádio, encontrou um piano miúdo, quase água, e o som acendeu a noite por dentro. Lisandra encostou a cabeça no ombro da jovem e ficou. Não havia pressa para nenhum verbo. O mundo cabia ali. Tinta fresca, chuva que se despedira, cheiro de linhaça, dois corações se acostumando à mesma batida. "Posso pedir um favor?" Amanda perguntou baixo. "Pode." "Fica até amanhecer." Lisandra assentiu com um sorriso que tinha alívio e susto. As réguas, tintas e panos viraram uma geografia íntima. Improvisaram um leito com mantas, casacos, um edredão antigo. Deitaram de lado, rosto a rosto, como quem alinha constelações. Não falaram de limites, códigos, regras. Falaram de infância, de medos antigos, de cartas que nunca enviaram. Um grilo teimou do lado de fora. Carros distantes marcaram a madrugada. E o sono veio como quem furta segredos devagar. A primeira claridade encontrou as duas de mãos entrelaçadas. A luz denunciou partículas no ar, brilhos mínimos suspensos, como ouro em pó. Amanda abriu os olhos antes, observou a professora dormir com uma ternura que não precisa de legenda. Havia rugas bonitas no canto dos olhos de Lisandra, cicatrizes discretas, sinais de uma história que preferiu a delicadeza à dureza. A jovem encostou a ponta do dedo na testa dela, desenhou um arco invisível e sussurrou. "Obrigada por confiar." Lisandra despertou no meio do gesto. Sorriu. "Você desenha até o que não aparece. É que às vezes a pele é um caderno.
E o que você escreveria agora? Fica. Ficaram. Fazer café virou ritual de batismo. Água, pó, cheiro subindo, bule ao assado. O primeiro gole esquentou a manhã. Sentadas no chão, encostadas na parede, dividiram pão com manteiga e silêncio bom. O sol desenhava faixas no piso. O rádio trouxe um bolero antigo. Elas riram por causa do exagero. Depois calaram para ouvir a parte mais melancólica. Quando a música acabou, a cidade já respirava. Preciso dizer algo. Lisandra começou, escolhendo as sílabas como quem escolhe cor rara. Eu sei a assimetria do que a gente vive. Idade, lugares, responsabilidades. Eu nunca vou me perdoar se um dia a minha presença ferir a tua liberdade. Liberdade não sangra, Liz. Amanda corrigiu com doçura. Ela floresce, ou seca. Se secar, a gente pinta a água. Se não der, a gente descansa o pincel. Mas hoje, tá florescendo. A professora respirou fundo. Havia alívio e espanto naquele ar. O ateliê parecia maior. A claridade limpava cantos. As plantas infrinavam folhas como quem presta atenção. Lisandra levantou, caminhou devagar até a janela. Contemplou telhados, roupas dançando no valau, duas pombas discutindo no parapeito. Amanda veio por trás, abraçou pela cintura, encostou o queixo no ombro dela. O corpo aceitou o encaixe sem resistência. Amanhã corou a parede. Hoje eu pintei coragem, disse a jovem. Onde? Aqui. E tocou de leve o peito da professora. Em mim. E em você. Viraram a mesa. Amanda abriu um caderno de croquis. Mostrou páginas que misturavam estudos de luz e anotações. Gosto do som das coisas quando Lisandra entra. Ver branco é ver futuro. O azul dela é o horizonte. A professora riu, rubrorecida. Aquela declaração tinha mais força do que qualquer discurso. Em troca, trouxe da bolsa um envelope antigo. Rascunhos, cartas não enviadas, pequenos textos sobre aulas, tardes chuvosas, salas vazias. Leu um, tímida. Às vezes penso que minha vida é uma sequência de molduras sem tela. Alunos passam, semestres passam, a parede fica. Hoje uma menina abriu uma janela que eu não sabia trancada. Amanda descansou o rosto nas mãos, emocionada. Você escreve como pinta. Eu pinto como quem tenta merecer o silêncio. O relógio marcou uma hora impossível. O dia avançou em passos de gato. Quando a fome pediu, improvisaram o almoço. Arroz, ovos, tomate, salsinha num copo. Comeram na varanda, pés descalços, conversando sobre filmes que machucam bonito, poemas que salvam em 3 versos, fotografias que mudam a temperatura do corpo. A cada risada, o ar parecia mais leve, a cada pausa mais denso, a cada olhar mais simples. No meio da tarde, Amanda propôs um jogo. Quero que você me pinte sem me olhar diretamente. Como? Me olha só pelos reflexos. Vidro, água, metal, sombra. Aprende a me ver onde eu não estou. Montaram bacias com água, apoiaram espelhos, inclinaram superfícies. Lisandra, munida de carvão e aquarela, tentou capturar o que a presença fazia com as coisas. Ondulação na bacia, tremor de luz na colher, sombra alongada no chão. Aos poucos, o desenho revelou uma Amanda multiplicada, pedaços, brilhos, contornos sugeridos. A jovem, de pé, acompanhava em silêncio, respeitando a concentração da outra. No final, as duas contemplaram o conjunto, admiradas com o que o exercício criara. Não um retrato, mas uma evidência. Ela existia em tudo ali. Agora é a minha vez, Amanda anunciou. Quero pintar o que te acalma. Eu nem sei. Eu sei, disse confiante. O cuidado. Pincel macio, cores claras, longos vazios. A tela trouxe uma mesa posta com 2 pratos,
um casaco dobrado numa cadeira, um par de mãos preparando chá, um quarto com janela aberta e cortina que não fecha o mundo, apenas o amacia. Lisandra chorou em silêncio. Ser lida daquele modo era uma graça. Amanda não comentou as lágrimas, apenas deixou caber. No meio desse rito, as questões que elas haviam empurrado para a beira da página voltaram: profissão, ética, o que cada uma devia ao próprio caminho. A conversa chegou como maré, sem alarde, profunda. Você foi minha professora, Amanda disse, respeitosa, e isso importa. Ao mesmo tempo, agora o curso acabou. Importa também. O que a gente faz com essas duas verdades? A gente não apaga nenhuma. Coloca uma ao lado da outra e aceita o desconforto. Regras existem para proteger. A gente honra isso. Não escondendo, mas sendo responsável. Nada de segredos que ferem. Nada de pressões. Tudo devagar. Devagar eu sei. E se eu recuar? Eu apoio. E se eu avançar errado? Eu te lembro do caminho com doçura. Firmaram ali um pacto sem documento. Cuidar do que nascia sem forçar formato, manter portas abertas e passos lentos, avisar quando algo doesse, dizer hoje não sem culpa, cultivar o espanto, o riso e a honestidade. Deram nome ao pacto: respiração. Toda vez que o medo inflamasse ou a pressa quisesse estragar a moldura, uma das duas diria a palavra, e a outra entenderia. Pausa, água, abraço, chá, janela. À tardinha, o céu vestiu cores de pêssego e cobre. A luz abraçou tudo de novo, os respingos no chão, a planta no canto, o quadro de respiração encostado. Amanda ligou o rádio numa faixa de cordas que parecia caminhar sobre vidro. Lisandra ajeitou a manta no sofá e convidou com a mão. A jovem veio, deitou-se com a cabeça no colo dela. Dedos mais velhos desfizeram o coque, libertaram fios, pentearam com vagar. As pontas das unhas tocaram couro cabeludo, nuca, o desenho da orelha. O gesto era de templo. O corpo inteiro entendeu. Eu tenho medo do pra sempre, Amanda confidenciou, olhos na janela. Prefiro enquanto for verdadeiro. Assino embaixo. Enquanto for verdadeiro já é um milagre. Ficaram assim muito tempo. Depois inverteram. A jovem agora desenhava na pele da professora pequenas linhas com aquarela, um ramo no pulso, uma asa no ombro, uma linha do horizonte na clavícula, nada invasivo, tudo símbolo. Soprava para secar, ria quando borrava, corrigia com beijos leves que não pediam licença para ser grandes. A pele guardou por horas uma cartografia de promessas. O crepúsculo vestiu vento. Fecharam as janelas pela metade. A cidade acendeu lâmpadas. O ateliê ganhou penumbra. As duas acenderam 3 velas. A sombra se multiplicou nas paredes, formando desenhos que pareciam antigas cavernas. Dançaram devagar, sem música. Apenas o compasso dos passos e o som do tecido roçando. Existia uma dança que não precisa de passos, só de presença. Elas aprenderam em minutos. Liz. A gente pode chamar isso de amor? A gente pode chamar isso do que é. O beijo daquela hora tinha uma doçura nova, nenhuma prova, nenhum espasmo, confirmação. A temperatura no peito de ambas subiu um pouco, depois descansou em morno. Sentaram novamente, riram de algo bobo, beberam água, guardaram pincéis, fizeram uma lista em papel, coisas que deixam a vida habitável. Escreveram: pão fresco, luz baixa, silêncio, contas pagas, colo nos dias ruins, cinema no meio da semana, vizinha que empresta açúcar, cortina fina, chuva no telhado, mensagem sem assunto, respiração. A noite avançou. Lisandra checou o relógio e o peso do mundo. A realidade batia na porta, mas sem derrubar a fechadura. Precisava ir.
Amanda a entendeu antes de ouvir. Vestiu a blusa, prendeu o cabelo, guardou uma mecha rebelde atrás da orelha da outra. Amanhã? Quis saber. Amanhã, confirmou a professora. Ou depois de amanhã. Ou quando o dia pedir. Desceram as escadas em silêncio. Na calçada, o luar emprestou brilho. Abraçaram-se longo. Não eram duas pessoas se tomando. Eram duas pessoas se devolvendo. O táxi chegou preguiçoso. Lissandra entrou, baixou o vidro. Diz a palavra, pediu Amanda com um sorriso no canto. Respiração. O carro partiu. A jovem ficou na esquina até o farol sumir. Subiu as escadas leve e cansada. Abriu o caderno e escreveu: O amor aprende meu nome pelo modo como eu respiro. Depois preparou o ateliê para dormir. Apagou velas, lavou pincéis, recolheu os papéis. Antes de deitar, encostou a testa na tela respiração e prometeu cuidado. Lissandra chegou em casa, tirou os sapatos na porta, acendeu uma lâmpada amarela. Deu água às plantas, molhou a cozinha, abriu a janela da sala. À noite entrou sem pedir nada. Sentou à mesa, puxou o envelope das cartas antigas e acrescentou outra. Hoje, uma estudante me ensinou a ver o que não ouso mirar de frente. Através do brilho do metal, da água, do vidro, ela me devolveu. Se amanhã eu tiver medo, lembrarei. Aquilo que brota com delicadeza, pede delicadeza para durar. Dormiram quase ao mesmo tempo. A cidade no meio, 2 quartos com janelas abertas para o mesmo vento. Sonharam coisas diferentes, que apontavam para a mesma direção. Uma sala branca, cavaletes alinhados, crianças pintando sóis com olhos, gente ouvindo histórias, um quadro sem assinatura porque o amor não tem marca registrada. Ao despertar, saberiam pouco do sonho e muito do rumo. O capítulo seguinte já respirava por baixo da porta. Na manhã que inauguraria esse depois, Amanda prepararia um convite. Exposição pequena, só para vizinhança e amigos. Tema: as coisas que acalmam. Pretendia pendurar respiração no centro. Ao lado, deixaria uma cadeira vazia. Para quem? Para a vida sentar. Lissandra, na mesma hora, abriria o calendário da escola e faria algo novo. Proporia um ateliê aberto aos sábados, sem nota, sem cobrança, só partilha. Chamaria de tempo. Sabia que muitos iriam. Sabia também que o essencial não caberia na lista de presença. Entre as duas, um acerto silencioso sustentaria o caminho. Nenhum segredo feio, nenhuma pressa cruel, nenhum medo mandando mais que o cuidado. Se a realidade oscilasse, e oscilaria, haveria a palavra pedra para segurar o chão. Respiração. Encerrado o dia, quando o sol cochichasse cor cobre nas fachadas, ambas se lembrariam da primeira noite inteira no ateliê e do que ela instaurou sem decreto. Não a posse, mas o abrigo. Não o espetáculo, mas a substância. Não o atalho, mas o compasso. E ao pensar nisso, um sorriso pequeno nasceria. Desses que ninguém entende na rua, mas todo mundo gostaria de ter. O capítulo, enfim, se fechava sem fechar nada. O amor havia ganhado casa, linguagem, rito. E pedia futuro com voz mansa. O quadro seguia sem moldura, porque a moldura agora era o mundo. A cidade amanheceu lavada. Depois de uma noite de vento que esvaziou os telhados e varreu as esquinas, o domingo trouxe uma claridade que parecia recém-nascida. No ateliê de Amanda, as plantas inclinaram as folhas como quem agradece. O rádio, tímido, arriscou um chorinho. E respiração, a tela que ganhara o centro da parede, viveu o seu primeiro milagre simples. Foi vista por quem nunca entra em galeria. A ideia de Amanda era modesta. Uma mostra de vizinhança, entrada franca, suco de caju,
bolo de fubá, 3 bancos, conversas. O cartaz no portão dizia: as coisas que acalmam. No canto menor, uma anotação a lápis: se a vida estiver pesada, sente um pouco. O primeiro a chegar foi o Osmar da banca, depois a Dona Celeste, que perfuma o corredor com café todas as manhãs. 2 crianças de chinelo, uma moça que canta no ônibus, um senhor de boné. Os olhos percorriam as telas com a lentidão certa. Ninguém entendia de arte, e isso naquele dia foi uma bênção. Entendiam de vida. Lissandra chegou com um embrulho simples, papel pardo, barbante. Trazia um vaso de vidro com 3 ramos de alecrim. Ao entrar, não procurou ninguém além de Amanda, e encontrá-la foi como abrir janela. Não se tocaram. O gesto foi outro. Cada uma reconheceu na outra o lugar onde o dia aprende a ficar. Trouxe o teu silêncio preferido, disse a professora alcançando o alecrim. E eu trouxe a tua coragem preferida, devolveu Amanda, apontando discretamente para a respiração. A vizinhança foi chegando em ondas. Com elas, 2 perguntas que rondavam como andorinhas. Quem pintou isso? E quem é quem aqui? Amanda respondia sem discurso. Pintei o que me acalma. E calhou de acalma ter rosto. A frase, se não explicava, ao menos serenava. Quando pediam preço, ela sorria. Hoje é dia de ver. Se amanhã ainda doer bonito, a gente conversa. Houve um momento quieto em que tudo coube. 2 meninas pararam diante de respiração e, sem combinar, respiraram juntas. O Osmar, que costuma falar alto, ficou manso. A Dona Celeste, que chora por pouca coisa, chorou por algo que não sabia nomear. Lisandra, ao lado da janela, percebeu o valor de uma sala aberta. Ali, a vida entrava sem bater. No fim da tarde, quando a claridade virou ouro líquido, um professor da escola apareceu. Terno no calor, óculos que escorregavam no nariz, ele olhou cada quadro com atenção, tomou suco e elogiou a ideia. Demorou-se diante de respiração. Trabalho maduro, Amanda, disse, cordial. E vejo que Lisandra está por aqui. Estou, respondeu ela, calma. Fico feliz em ver a nossa escola atravessando os muros, comentou sincero. Arte é ponte. Só peço, como colega e amigo, que cuidem da moldura. A frase pousou como uma ave. Não feriu, não invadiu. Lembrou. Lisandra assentiu com gratidão. Depois que ele foi embora, Amanda encostou o ombro no dela, bem de leve. O mundo deu aviso com cuidado, sussurrou. E nós vamos responder com cuidado, confirmou a professora. Ética não é trinco, é janela com dobradiça boa. A mostra seguiu entre risos e passos miúdos. Quando anoiteceu, a sala estava cansada e feliz. Guardaram copos, dobraram o pano, apagaram 2 das 3 lâmpadas. O ateliê ficou com a luz que livros gostam. Sentaram-se no chão, as costas na parede. Hoje eu descobri outra coisa que me acalma, ver gente se vendo. E eu descobri outra coisa que me cura, ensinar sem dar nota. Riram. Tinham fome de coisas simples, pão na chapa, pastel com caldo de cana, manga no palito. Saíram na rua com fome e mãos soltas, cada uma com seu próprio bolso, e dividiram do mesmo. Um grupo de jovens passou, uma bicicleta quase esbarrou, um cachorro escolheu a sombra ao lado delas. A cidade inteira parecia ter desaprendido de ser áspera por algumas horas. Na volta, sentadas na calçada do prédio, conversaram sobre o que viria. O ateliê aberto que Lisandra propusera na escola, os encontros de sábado sem presença obrigatória, a sala com o nome Tempo. O nome Respiração migrou do quadro para o corpo da relação. Virou senha, ponte, volante. Se o medo apertava, diziam a palavra. O barco voltava a remar no ritmo certo. Durante as semanas seguintes, a vida construiu uma rotina que não engessava. Segunda com aula, terça com café no intervalo, quarta com feira de rua e goiabas, quinta com silêncio, sexta com filme, sábado com ateliê aberto, domingo com preguiça de mundo.
Às vezes trocavam, às vezes falhavam, às vezes sumiam de si mesmas para lembrar saudade. A constância não foi a do relógio, foi a do gesto. No ateliê Tempo, Lisandra desenhava com as palavras o que um pincel não sabia dizer. Crianças descobriram que o amarelo era cheiro de sol no cabelo. Um adolescente calado desenhou uma varanda onde a avó ainda sentava. Uma mulher disse que nunca pintei nada, só olhei, e chorou quando descobriu que olhar também é verbo de artista. Amanda, no canto, ajudava com panos limpos, água fresca, paciência. De vez em quando cruzavam os olhos por cima de cabeças e potes, 2 faróis se comunicando no mar. Nenhuma invadia o trabalho da outra, ambas emprestavam chão. Foi numa tarde de vento que chegaram as primeiras pedras de fora. Um perfil anônimo na rede social publicou uma foto de respiração com legenda maldosa, parecendo saber demais sobre o que não lhe cabia. Amigos de Amanda, com raiva boa, quiseram responder com um grito. Lisandra pediu a palavra. Respiração. Apagaram a fogueira antes de acender. Em vez de devolução, houve gesto. Marcaram uma roda de conversa no ateliê sobre limite, cuidado e arte. Quem veio, ouviu, falou, aprendeu. Que moral de cortina não segura vendaval de vida. Quem não veio, perdeu. O rumor murchou por inanição. Onde esperavam segredo, encontraram sala aberta. Onde esperavam espetáculo, encontraram trabalho. Onde esperavam escândalo, encontraram pão. O mundo, quando não se alimenta de ruído, aprende a ouvir. Na casa de Lisandra, o branco ganhou móveis. Uma mesa antiga foi lixada e recebeu vela. Uma prateleira achou seus livros, 2 cadeiras herdaram mantas, fotografias de nada especial viraram tudo que separa uma casa de um endereço. A professora fez um teste de convivência com a própria solidão e percebeu que a solidão, quando bem tratada, aceita visitas. Amanda não mudou, frequentou, deixou um casaco, depois uma escova, depois um lápis atrás do vaso de suculentas. O amor ergueu casa em regime de mutirão. Houve um começo de inverno quando o corpo pediu pausa. Lisandra adoecera da garganta. Nada sério, mas o suficiente para lhe roubar a voz por uma semana. Em aula, a professora descobriu que mostrar sem falar é um método possível. Ela apontava, soprava a ideia com as mãos e os alunos entendiam com o corpo. Amanda apareceu com sopas, e os olhos ganharam status de língua oficial. A falta de voz ensinou outro idioma. Quando a voz voltou, voltou mais baixa. Ficou bonito assim. Numa noite fria, foram ao cinema de rua. O filme falava de mulheres que enxergam o mundo por janelas. No final, os créditos correram, mas ninguém levantou. Uma menina atrás chorava sem barulho. Uma senhora à frente segurou a mão de uma desconhecida. Quando as luzes acenderam, todo mundo já tinha mudado de um jeito íntimo. Saíram de lá caladas, com a impressão de que as histórias boas não acabam, se espalham. Eu tive medo de te perder quando a voz sumiu, confessou Amanda já na calçada. Eu tive medo de não me ouvir nunca mais, devolveu Lisandra. E agora? Agora eu te escuto até quando você não fala. A resposta foi um abraço. A rua entendeu e desviou de leve. O ateliê de Amanda cresceu 1 palmo e uma ternura. Chegaram novas telas, coisas que aprendem a ficar, gavetas que não doem, um lugar chamado Depois. No canto, uma série de pequenos quadros com o mesmo título, Intervalo. Portas entreabertas, guardanapos com poesia, olhos fechados descansando. Respiração seguiu no centro, não como troféu, mas como casa de força. Às vezes parecia mais claro, às vezes mais quieto. Como amor verdadeiro, nunca pediu atenção. Deu. Um convite chegou por e-mail e interrompeu a tarde de bolinhos de chuva. Uma galeria pequena do bairro queria expor o trabalho de Amanda e abrir espaço para o ateliê Tempo como ação de sábado. Não era glamour, era chão. Celebraram com pão de queijo e refrigerante, o jeito certo. Lisandra ajudou com a curadoria de um modo que ninguém percebe,
segurando a escada, nivelando o prego, emprestando régua. Amanda, em contrapartida, organizou o arquivo de textos de Lisandra, propôs uma leitura pública sob o nome Molduras. Pois é, as coisas começaram a ter nome, e os nomes não apertavam o que eram. No dia da abertura, a sala ficou cheia de gente que carrega cansaço no bolso e esperança no outro. Quem entrou levou para fora uma luz que só a arte acende. Uma garota de 19, outra que mal conheciam, parou diante de Respiração e perguntou, para ninguém, como é que a gente pinta coragem? Lisandra respondeu de leve, como quem não quer cátedra. Dizendo a verdade, sem ferir. Amanda acrescentou, e aceitando a delicadeza como força. A garota sorriu, dobrou o bilhete e guardou. Às vezes, um conselho certo na hora certa salva a vida por dentro. Um fim de tarde, de volta ao ateliê, fizeram uma invenção. Um mural coletivo na parede de fora para os vizinhos pintarem com elas uma estação que não existe no calendário, a estação do ainda. Distribuíram pincéis, escreveram ao alto, se couber amor, cabe tudo. Por horas, cores surgiram do nada, peixes voadores, chaves sem porta, cartas sem destinatário, o retrato de um cachorro que já morreu e continua. Um menino desenhou uma bicicleta grande demais e explicou. É a vontade. Uma mulher pintou uma asa e explicou. É o que sobrou. Um senhor escreveu. Obrigado. No fim, a parede parecia uma cidade viva. Fazia calor, serviram água, tinham as mãos sujas e o coração limpo. Quando a noite caiu, ficaram só as duas, os pincéis secando, o cheiro de cal misturado ao de alecrim. Sentaram no degrau, pernas estendidas, as cabeças recostadas. A lua fez o que lhe cabe, acendeu sem perguntar. O mural brilhava de um jeito que não se fotografa. Você percebeu? O quê? Que hoje a gente virou moldura para os outros. Percebi, e me coube inteira. O silêncio depois disso foi de casa. Houve um susto pequeno, que não virou grande. Um pai nervoso, recém-chegado a uma outra narrativa de mundo, entrou no tempo pedindo explicações sobre cor e corpo. Lisandra ofereceu cadeira, água, ouviu com a mesma atenção que oferece a luz de uma janela. Amanda desenhou no papel uma ponte e disse: a escola é um lugar de atravessar sem cair. O homem, que só conhecia a altura, sentou. Saiu mais baixo, mais largo. Ninguém perdeu. Às vezes, paciência é martelo de ouro. Assenta sem quebrar. Foi nesse período que uma pergunta decidiu morar entre elas, não como parede, mas como teto. Onde é que a gente quer estar daqui a pouco? Não fizeram planos de calendário. Fizeram pactos de gesto. Escreveram juntos 3 linhas no papel colado na geladeira, ao lado da lista de compras. 1. Escolher o simples. 2. Honrar o limite. 3. Cultivar o espanto. A lista, tão curta, alimentava muita coisa. Sempre que o mundo pedia pressa demais, liam em voz alta. O corpo lembrava. No aniversário de 43 de Lisandra, Amanda organizou uma surpresa sem barulho. Transformou o ateliê numa casa de luz. Fotos presas com prendedores, bilhetes escritos pela vizinhança. Obrigada por ensinar meu filho a ver amanhecer. Você me devolveu a minha mãe. Você me ensinou que azul também é coragem. Um cacho de balões pequenos. Música de gente que sabe ficar. Respiração ganhou um laço discreto. Na mesa, bolo simples com granulado. No canto, uma cadeira vazia, para quem sempre falta e ainda assim está. Quando os amigos cantaram, Lisandra não pediu nada. Soprou, abriu os olhos, sorriu. Depois pegou o microfone do rádio, pigarreou e disse a única coisa que queria de presente: que a gente nunca aprenda a viver sem delicadeza. A sala aplaudiu do jeito certo, sem ferir o ar. Amanda encostou a cabeça no ombro dela e soube que o tempo tinha virado aliado. Na volta para casa, caminharam de mãos dadas por ruas que agora reconheciam seus passos. A cidade, quando vira palco de amor manso,
aprende outra acústica. Não acontece sempre, mas naquele dia aconteceu. Subiram as escadas devagar, porque o corpo pediu que o momento durasse. Na porta, antes da chave, encostaram as testas. Não era ritual de despedida, era senha de entrada. Liz. Eu gosto de te ver chegar. Como foi? Não ouvi? E eu gosto de te ver ficar. Riram da simetria. Dentro, o abajur aceso fez desenho de casa. O alecrim na garrafa bebeu água nova. No quadro de avisos, uma criança havia desenhado um coração torto com canetinha. Ficou. Nenhuma delas corrigiu o traço. Meses depois, numa manhã de vento claro, Lisandra conduziu o tempo para fora da escola. Atravessou a rua com cavaletes, levou giz, fitas, cadernos, colocou tudo na praça. Escreveu no chão: "Hoje tem aula de olhar". Pessoas que estavam só passando ficaram. Uma senhora que foi comprar pão aprendeu aquarela. Um adolescente ensinou uma criança a fazer sombra com o dedo. Um homem desenhou a mão da esposa e, ao terminar, descobriu que a amava com outros olhos. Amanda circulava com água, panos limpos e sorrisos que não pedem recibo. No fim, sob aplausos, Lisandra devolveu uma fala que, sem saber, vinha se construindo há anos. Se a vida pesa, inventa leveza. Se a janela fecha, pinta outra. E se faltar ar, diz a palavra. A palavra atravessou o vento e entrou por tantas bocas que já não tinha dona. Ao guardar as coisas, Amanda segurou a mão dela por um segundo que o relógio não soube medir. Era uma mão de quem sabe o tamanho do próprio passo. Houve um brilho nos olhos, desses que sinalizam memória futura. Eu vou lembrar dessa manhã quando tudo apertar. À noite, sozinhas, voltaram ao mural da estação do Ainda. Levaram tinta branca e, em silêncio, cobriram apenas uma pequena parte descascada pelo tempo. Depois, em cima do branco, escreveram, juntas, devagar: "Estamos". Não havia dúvida, promessa excessiva ou cobrança. Havia verbo. O mural respondeu refletindo a lua. "Eu sempre tive medo do depois", confessou Amanda, encostando a cabeça no ombro de Lisandra. "Eu sempre tive medo do antes", devolveu a professora, passando o braço em volta dela. "Mas hoje aprendi o durante". Ficaram ali o tempo de uma música que não tocou. O bairro armou silêncio ao redor. Quando foram embora, uma brisa mexeu o cabelo das duas do mesmo jeito, como se o vento soubesse e aprovasse. No último dia do ano, sem folgos, sem pressa, resolveram arrumar gavetas. As mãos puxaram memórias que já não doíam. Cartas de aula, esboços, listas de mercado, ingressos de cinema, fotografias que guardavam luz, um guardanapo com um desenho de 2 linhas quase se tocando, escrito embaixo: "Distância respirável". Guardaram o que precisava ficar, reciclaram o que podia virar folha nova, doaram o excesso. A casa respirou largo. Sentadas no chão, em frente à janela aberta, olharam o céu mudar de cor sem plateia. A vizinha cantou uma cantiga antiga. Um rádio distante anunciou que faltavam minutos. Nenhuma das duas contou regressivo. Em vez disso, Lisandra trouxe da cozinha 2 chaças de água. Amanda entendeu. Brindar sem álcool também é ritual. Tocaram de leve, beberam devagar. "Não sei o que o ano vai pedir. Nem eu, mas eu sei responder. Com o quê? Com o que a gente aprendeu. Escolher o simples, honrar com o limite, cultivar o espanto". Amanda sorriu com todos os dentes. A cidade parecia iluminar por dentro. No vidro, o reflexo mostrou 2 mulheres que a vida juntou com habilidade de artesã. Não era um mito, não era um clichê, não era um milagre. Era um trabalho de cuidado. Beijaram-se com a calma de quem tem endereço. A noite entrou leve. A Casa da Luz era mais que um lugar. Era o jeito de viver. E, se amanhã o mundo endurecer, como o mundo faz, haverá sempre o quadro no centro, a palavra no bolso, a praça com cavaletes, o mural do ainda, a aula de olhar, o alecrim no copo, a vizinhança que aprendeu a se ver. Haverá o pão, o riso, o silêncio, a coragem. Haverá, sobretudo, a respiração.
Se esta história acalentou seu peito, inscreva-se no canal Contos Sáficos, curta e compartilhe. Conta pra gente nos comentários qual é a sua palavra abrigo para atravessar os dias.